nos próximos capítulos da novela Renascer, Inácia vai ter um sonho terrível e vai usar os seus poderes para impedir que uma tragédia terrível aconteça na fazenda. E ainda faz com que Egídio dê suas terras para Sandra tomar conta. Isso porque Inácia não vai ter um bom pressentimento em relação à proximidade de João Pedro e com a família de Sandra. E vai comentar com Teca sobre as suas preocupações em relação ao rapaz. Inácia vai conseguir livrar João Pedro de algo terrível. E ainda vai mudar a vida de Sandra para sempre, ao fazer ela ficar com as terras do pai. Inácia diz: "Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Só tratei de antecipar as coisas para o bem de todo mundo." Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após João Pedro se aproximar cada vez mais de Sandra e ajudar a amada a tocar as roças abandonadas de Egídio junto dos acampados. Quem está gostando cada vez menos disso é Egídio, que pretende dar um corretivo em João Pedro por causa de tamanha afronta em suas negociações. Mas o vilão acaba engolindo que João Pedro trabalhe com Sandra. E engole a presença do rapaz lá, principalmente porque vai lucrar com os cacaus que eles produzirem naquelas terras, já que são de propriedades dele. Mas isso não muda o fato de que Egídio quer acabar com João Pedro. O vilão então se reúne com Marçal e alguns capangas no armazém e fala: "Seguinte, mudança de planos. Não vamos mais precisar expulsar aquela gente de minhas terras, mas ainda vamos acabar com a raça de João Pedro." Marçal confirma com a cabeça e responde: "Tá certo, é só o patrão dizer que a gente acaba com a raça dele." Egídio sorri e afirma: "Pois é, mas isso não vai ser por agora não. Até porque tem muita gente de olho em mim. E isso pode levantar suspeitas desnecessárias. Mas de qualquer forma, eu quero que todos vocês fiquem atentos ao meu sinal." Marçal e os outros capangas concordam com as ordens de Egídio, enquanto o vilão apenas sorri, imaginando as formas mais terríveis de acabar com João Pedro de uma vez por todas. Enquanto isso, Inácia volta a sentir um mau pressentimento na cozinha e coloca a mão no peito. Ela para tudo o que está fazendo, como se pudesse ver aquilo que está sentindo bem diante de seus olhos. É nessa hora que Teca se aproxima dela e pergunta: "Tudo bem com a senhora, tia Inácia?" Inácia demora alguns segundos para responder, como se estivesse em uma espécie de transe, até que ela responde: "Não foi nada não, minha filha. Só foi uma sensação estranha aqui em meu peito." Teca pergunta: "Sensação estranha com João Pedro?" Inácia franze a testa ao ouvir aquilo e pergunta chocada: "Como é que você sabia disso, menina?" Teca responde: "Eu não sei, mas consegui sentir a sua preocupação. Imaginei que pudesse ser com ele." Inácia respira fundo e fala: "É, Tequinha, eu sei que João Pedro está muito bem protegido, mas não sei. Tem alguma coisa me dizendo que ele pode estar correndo algum perigo. Não tô com uma sensação boa e já tem tempo." Teca dá um abraço em Inácia para poder tentar consolar ela e afirma que não vai acontecer nada de mal com João Pedro e que isso pode ser apenas impressão de Inácia, já que muitas coisas aconteceram com ele nos últimos tempos. Inácia concorda com Teca e afirma que agora o melhor que elas podem fazer é irem deitar para pararem de pensar besteiras. Mas ao contrário do que Inácia pensa, ao deitar, ela acaba tendo um sonho terrível com João Pedro durante a noite. No sonho, Inácia vê João Pedro e Sandra juntos e felizes. E ela está grávida de novo. Mas como um passe de mágica, Sandra aparece sem barriga nenhuma. E João Pedro desaparece, fazendo com que a moça grite desesperada por ele. Até que Sandra encontra uma vala aberta na terra e dá um grito de desespero ao ver quem está lá dentro. E Egídio aparece logo em seguida, pegando todas as terras de João Pedro para ele.
Isso faz com que Inácia acorde assustada no meio da noite e não consegue dormir mais. No dia seguinte, Teca se levanta e vê que Inácia já está acordada. A menina então pergunta: é impressão minha ou você acordou mais cedo que o normal? Inácia responde: a verdade é que eu nem dormi direito de tanta preocupação que estou sentindo. Isso sim. Tive um sonho muito esquisito essa noite. Teca pergunta: foi com João Pedro, né? Inácia confirma com a cabeça e conta: foi sim. Sonhei que ele caía numa tocaia e perdia tudo que tinha, incluindo Sandra, um outro filho que eles esperavam, a vida e as terras dele, para quem você já pode imaginar, né? Teca confirma com a cabeça e fica toda arrepiada com o que escuta. Até que Teca comenta: credo, tia Inácia, tomara que nada disso aconteça de verdade. Inácia responde: pois é, minha filha, mas eu é que não posso ficar quieta esperando para ver se vai acontecer ou não. Preciso fazer alguma coisa. Teca concorda com Inácia e Inácia logo se levanta para cuidar das coisas na cozinha, junto de Ritinha. Mas a verdade é que ela não consegue tirar aquele sonho terrível de sua cabeça. Depois de jantar tudo que pôde na fazenda, Inácia vai atrás de João Pedro e Sandra na roça de cacau e encontra eles trabalhando juntos em uma das terras abandonadas de Egídio. Ao ver Inácia, João Pedro comenta: pois olhe só, eu que não estava esperando receber uma visita dessa por aqui não. Sandra também sorri e afirma: pois é, nem mesmo eu não imaginava. Inácia cumprimenta os dois e fala: pois é, mas eu não vim com boas notícias. Não tô com um pressentimento bom e tem tempo. João Pedro franze a testa e pergunta: oxente, Inácia, mas como assim? Inácia então responde: tô achando que Coronel Pica-Pau vai armar uma nova tocaia para você. Ainda mais agora que você tá ajudando Sandra a cuidar das roças dele. E ele nunca que quis uma coisa dessas. Mas Sandra comenta: mas meu pai acabou aceitando João Pedro aqui, até porque ele vai sair ganhando com os cacaus que a gente produzir por aqui. Mesmo assim, Inácia comenta: isso é o que ele diz, né, Sandra? E você sabe muito bem que não dá para confiar nas palavras de seu pai. Sandra fica um pouco sem graça e assume que nesse ponto Inácia está mais do que certa. Mas João Pedro afirma: pois fique tranquila que nada vai me acontecer, Inácia. Antes que aquela miséria me pegue, pode deixar que eu pego ele. Sandra olha chocada para João Pedro e pede: não fale uma coisa dessas, mas nem de brincadeira. Inácia concorda e afirma: Sandra está certa, meu filho. Isso é muito sério para ser falado desse jeito. João Pedro concorda e afirma: eu sei disso, só quis dizer que nada de mal vai me acontecer, tá bem? É nessa hora que Egídio se aproxima do grupo, ao ver que eles estão conversando bem entrosados ali. Até que ele fala: pois olhe só, não imaginava receber a visita ilustre de Inácia em minhas terras. Inácia encara o vilão e responde de uma forma séria: eu vim nas terras que Sandra está cuidando para falar com João Pedro, mas já estou de saída. Egídio a encara de uma forma debochada e Inácia vai embora de lá, sentindo ainda mais aquele mau pressentimento que havia falado para João Pedro. Já Sandra olha para o pai e pergunta: posso saber o que está fazendo aqui? Egídio retruca: oxente, pelo que eu saiba, essas terras ainda são minhas. Vim aqui para ver se vocês estão fazendo um bom trabalho aqui. João Pedro responde de uma forma áspera: como você pode ver, está tudo certo por aqui. E temos muito trabalho para fazer, já que isso aqui estava uma miséria por sua culpa, que não faz nada direito. Então, se nos deixar trabalhar em paz, eu agradeço. Egídio fica furioso com a forma grosseira que João Pedro lhe responde e retruca: você é um topetudo mesmo, não é? João Pedro retruca e afirma que sabe muito bem o que está falando, deixando Egídio ainda mais louco de raiva.
Mas Sandra entra no meio da discussão dos dois e exige que eles parem com isso, justamente para que possam conviver em um ambiente civilizado, pelo menos no horário de trabalho, fazendo com que Egídio vá embora de lá com ainda mais ódio de João Pedro e decidido a acabar com o rapaz de uma vez por todas. Ao se afastar dos dois, Egídio liga para Marçal e fala: seguinte, me encontra lá em casa. Mudei de ideia, tá na hora da gente acabar com aquele traste de João Pedro de uma vez por todas. Mas enquanto isso, Inácia volta para a fazenda de Zé Inocêncio, com o coração ainda mais apertado. Ela anda de um lado para o outro e decide fazer algo surpreendente para salvar João Pedro da tocaia que lhe espera. Inácia vai até o quarto, pega os seus búzios para iniciar a sua reza e separa alguns ramos e uma vasilha com água. Quando Teca chega no quarto e pergunta: você vai se consultar, tia Inácia? Inácia responde: não, Tequinha, dessa vez eu vou ter que fazer uma coisa um pouco diferente do que me consultar. Mas é para mudar os rumos de uma coisa que não deve acontecer agora. Teca franze a testa e fica um pouco confusa ao ouvir Inácia falar daquele jeito. A menina afirma que não entendeu muito bem o que Inácia quis dizer, mas que confia demais nela e sabe que Inácia sabe o que faz. Teca deixa Inácia sozinha para que ela possa se concentrar e usar todos os seus poderes necessários. Inácia pega alguns ramos enquanto faz uma oração e coloca em uma vasilha cheia de água. Ela fecha os olhos enquanto se concentra no pedido que está fazendo. Inácia também pega algumas pedras e coloca na vasilha e logo depois sai pelos fundos da fazenda até virar toda a água da vasilha num rio. Inácia diz: que isso funcione e impeça que a tocaia que não é para acontecer agora aconteça de verdade, que sirva para mudar os caminhos desse rio e que faça com que a melhor decisão seja tomada para o bem de todos. Inácia observa a água do rio logo após isso e se levanta, voltando para a fazenda. Ao mesmo tempo que isso, Egídio chega em sua casa, disposto a dar a ordem a Marçal para acabar com João Pedro de uma vez por todas. Mas antes que Marçal apareça, Sandra chega primeiro em casa e fala: olha, meu pai, eu realmente não queria que ficasse aquele clima ruim toda vez que me vê trabalhando com João Pedro na roça. A gente está fazendo uma parceria que vai ser boa para todo mundo. Mas de repente, Egídio muda completamente o que ia fazer e afirma: eu sei disso, minha filha. Eu também não quero que fique nenhum clima estranho entre a gente. Por isso tenho uma proposta para lhe fazer. Sandra franze a testa e pergunta: como assim? Que proposta seria essa? Egídio então afirma: é muito simples. Eu deixei você tomar conta daquelas minhas terras que estavam abandonadas. Mas aí eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu vou lhe dar aquelas terras. A partir de hoje elas serão suas e pronto. Assim você faz o que quiser com elas. Sandra regala os olhos ao ouvir aquilo e fala: como é? Você não tá me zoando não, né? Egídio dá risada e responde: mas é claro que não. Nunca falei tão sério em minha vida. Mais tarde vou chamar o advogado pra cá. Assim a gente resolve toda essa pendência de uma vez. E até porque um dia elas serão suas mesmo. Sandra se surpreende com a atitude inesperada de Egídio e comenta: eu confesso que eu não esperava que você fosse tomar uma atitude dessas. Egídio sorri e afirma que às vezes gosta de ser uma pessoa surpreendente, mas no bom sentido. É nessa hora que Marçal chega na fazenda e pergunta: e então, coronel, quais são as ordens? Mas Egídio nem se importa mais com o fato de querer acabar com João Pedro e responde: não tem mais ordem nenhuma, Marçal. Pode voltar para o seu serviço. Marçal estranha o pedido de Egídio, mas acaba fazendo o que o coronel pede, enquanto Sandra ainda não consegue acreditar que seu pai vai lhe dar as suas terras. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.